Bom, pessoal, no vídeo anterior eu estava falando sobre a doutrina tolteca da rememoração que Carlos Castanheda aprendeu de Dom Juan e escreveu em seus livros. A doutrina da rememoração, que é o revisitar o passado e ressignificar as coisas, fechar ciclos. Vocês podem ver no vídeo anterior o início desse relato, dessa doutrina, dessa técnica. Então eu falava, pessoal, que principalmente na infância, o que mais acaba causando problemas na nossa vida adulta são coisas que aconteceram na infância, coisas que aprendemos na infância, coisas que absorvemos na infância, principalmente na infância, porque durante toda a vida a gente é influenciável, né? Na maioria das vezes, não deveria ser, mas a gente acaba absorvendo muito conceito de outras pessoas, e esses conceitos às vezes estão errados. Para exemplificar isso, eu vou falar para vocês, por exemplo, no meu caso, né? Caso pessoal, que fui músico por muito tempo, desde a infância basicamente. Mas na infância, veja bem como são as coisas. Na infância, quando eu comecei a apreciar mais a música, a me interessar mais por música, comecei a aprender um instrumento, comecei a aprender a tocar violão, aquelas coisas. Eu sou, né, daquela época da Jovem Guarda, tal, Roberto Carlos, Tremendão, aquelas coisas lá todas. Então, eu não sei de quem que eu peguei esse negócio, mas como eu falei no vídeo anterior, às vezes a gente pega um conceito de pessoas que a gente nem conhece, absorve aquilo e leva pro resto da vida. Mas eu lembro que naquela época existe uma certa rivalidade entre a música popular brasileira e o rock estrangeiro. É óbvio, né? Muita gente se queixava, essa música estrangeira. Eu lembro que a turma falava muito, esses caras tudo cabeludo, esses negros. Né, tinha na época ainda estava ativo o movimento hippie nos Estados Unidos, todas essas coisas, então muitas pessoas tinham preconceito, tinham ideias preconcebidas, errôneas sobre todas essas coisas. E nessa disputa entre a música popular brasileira e o rock, né, que era uma coisa estrangeira, eu acabei escolhendo um lado. É basicamente como se fosse escolher um time de futebol, sei lá, qualquer coisa parecida. Aí eu escolhi o rock. E aí eu não gostava da Tropicália, não gostava da música da MPB. Não é que eu não gostasse, eu tinha lá meu preconceito contra a música brasileira. O que ocasionou isso na minha vida? Tinha, né? O que ocasionou? Uma perda enorme. Eu deixei de aprender a tocar música brasileira na infância, na adolescência, por exemplo, e deixei de apreciar a beleza da música brasileira, entendeu? Então, e era uma coisa que depois, com o tempo, é óbvio, né? Uma hora ou outra não, sempre está escutando no rádio ou na televisão uma música brasileira. Então, naquela época, né? Em relação à música clássica também foi a mesma coisa. Eu não sei de quem que eu peguei a ideia de que música clássica era chata. Eu escutei isso aí, tenho certeza que eu escutei de alguém isso aí. Então eu sempre que tinha oportunidade de escutar uma música, aparecia na televisão ou ia tocar no rádio, eu não gostava, isso aí é chato. Eu já escutava um som, o primeiro acorde do violino lá da orquestra, isso aí é música chata, isso é música melhor, me dá sono e tal. Como vai dar sono? Escuta um Brahms, por exemplo, para ver se dá sono. Então, conceitos errados, né? Eu passei
quase que a vida inteira sem prestar atenção em música clássica, porque eu absorvi um conceito errado. Eu adoro música clássica. Eu fazia música clássica na reencarnação passada. Eu não tenho cabimento isso, eu simplesmente absorvi de alguém que provavelmente que não conheço, devia ser um geral, todo mundo falava essa porcaria, que música clássica não prestava, era ruim, dava sono, entendeu? A vida inteira deixei de ouvir música clássica, né? Ouvia por acidente, quando estava passando na rua, alguém tocando, ou tocava sem querer na televisão, não dava para mudar o canal, entendeu? Hoje em dia eu ouço a música clássica e comparo com certas músicas que eu ouvia, que eu tocava, pelo amor de Deus, né? Então é isso, mais ou menos isso, pessoal. As pessoas às vezes passam a vida inteira e não se dão conta de que estão, como o Dom Juan falou para o Castanheira, no outro vídeo eu falei, né? Estão participando de uma batalha que não é dela. Estão travando uma batalha que não é dela, que é de outras pessoas. Na verdade ela nem sabe nesse meio aí o que... Então a gente tem que parar. Tem que parar e começar a ver tudo, a revisitar todas essas coisas e colocar, ressignificar, principalmente traumas, bloqueios e coisas muito importantes. A gente tem que ressignificar, tem que voltar lá atrás, ou no agora, ou seja lá como for, voltar e realmente é isso. Realmente eu gosto, realmente eu entendi, realmente é isso mesmo que eu sinto. Mesmo assim você pode estar errado, certo? Mas pelo menos se você estiver errado, é você que fez a escolha errada. Não seguir a escolha que nem como eu fiz, seguir a escolha de uma outra pessoa que falava que música popular brasileira a gente não devia ouvir, ou música clássica era chata. Entendeu? Eu não segui meu coração. Se eu tivesse escutado a música clássica com total imparcialidade, eu ia falar, nossa, mas é muito bonito isso, né? Como de fato é, né? E graças a Deus o repertório e o estoque de música de qualidade que existe, que foi feita no mundo, tá por aí tudo e é grandioso, né? Eu acho que não dá nem a vida inteira, a gente não consegue ouvir as boas músicas que fizeram no passado, infelizmente. Pode ser que as pessoas passem a apreciar a boa arte novamente, porque por enquanto a maioria das pessoas, talvez até por não ter acesso, aprecia uma arte de péssima qualidade, certo? E na maioria das vezes aprecia aquela arte de péssima qualidade porque nasceu naquele meio, escutou aquilo e escutou pessoas falando que aquilo lá era bom, certo? E aí, mas é o que eu falo, a pessoa precisa experienciar. Precisa, não dá para você ter uma opinião se você não experimentou. Tá certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escreve aí no comentário, façam perguntas, conte sua história. Se tiver alguma ideia, se aconteceu a mesma coisa com vocês, coisas parecidas que vocês descobriram que passaram a vida inteira ou não, entendeu? Alguma coisa que tenha dúvida, escreve nos comentários, isso vai enriquecer e vai nos ensinar a todos, né? O seu olhar, a sua experiência em relação a essas coisas aí, tá certo, pessoal? Eu vou continuar falando sobre esse caminho do guerreiro, provavelmente eu vou falar sobre o pequeno tirano, isso é muito importante.
E vocês... Que foi o... Eu tô falando passo a passo, fazendo mais ou menos passo a passo do que ocorreu comigo nesse caminhar, tá certo, pessoal? Se vocês gostaram, por favor, dá um like aí. Quem não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque isso é importante pro canal, como todo mundo fala, tá certo? Muito obrigado por assistirem.